Então, pessoal, hoje iremos mostrar como funciona a parte do CRM Prospects e as partes de unidades de imóveis aqui no RP Scan Web. Então, dentro desse módulo do RP Scan, aqui na parte web, né? Quando a gente entra na primeira tela, ele mostra pra gente aqui os nossos prospects, né? Então, quantos eu tenho em atraso, quantos eu tenho pendentes, em andamento e os aprovados. Aqui nessa nossa aba comercial é onde eu tenho aqui a parte dos prospects. Eu vou clicar neles aqui. Aqui ele vai listar para mim todos os que eu tenho cadastrados, com o status, né, de cada um deles. Se eu clicar aqui em pesquisa, eu consigo fazer alguns filtros. Então, por exemplo, só por status ou só por origem, por exemplo, né? Tem algumas funcionalidades. Se eu quiser criar um novo, eu vou clicar aqui em novo. Vou colocar aqui, por exemplo, as informações. Coloca a origem. Eu tenho aqui dentro dos cadastros, aqui em comercial eu tenho origem, onde eu posso cadastrar novas origens, né? Então eu posso segmentar, né? Por exemplo, da onde que veio o contato, qual que é o segmento. Por exemplo, eu tenho a opção de cadastrar um segmento chamado 2 e 3 quartos ou 4 quartos, ou se forem clientes, por exemplo, comerciais, eu tenho a opção de cadastrar os segmentos ou modelos de negócios, por exemplo. Então vou escolher aqui uma origem e um segmento. Aí eu posso cadastrar todos os dados do cliente, mas os dados que são obrigatórios são esses amarelos. O consultor vai vir automaticamente o que está logado, né? Aí quando nós estamos falando de venda de empreendimentos, eu tenho aqui a opção de escolher os empreendimentos que eu quero e qual é a unidade. E aí vou clicar aqui em salvar. Clicando aqui em salvar, ele mostra para mim os dados desse meu cadastro. Aqui embaixo eu posso cadastrar um novo follow-up. Então, por exemplo, vou cadastrar aqui que eu vou ter um agendamento novo para o dia 28 às 17 horas. O status dele é pendente e vou colocar ligação para negociação, por exemplo. E dou um salvar. Vamos só colocar aqui quem que é o contato, né? Então é o João. Essa opção que o sistema nos mostra de quem que é o contato é porque eu posso vir aqui e cadastrar outros contatos desse mesmo cliente, né? Desse mesmo prospect, por exemplo. Quando nós estamos falando de uma unidade, como é esse caso aqui, eu posso vir aqui e cadastrar itens da proposta. Nesse caso, a partir do momento que eu for cadastrar uma proposta, eu transformo esse nosso prospect em um cliente, tá? Então o sistema, quando eu clico em novo item da proposta, ele mostra aqui para mim, é preciso cadastrar o cliente antes. Aí eu posso vir aqui e tornar esse meu prospect em um cliente. Nesse caso, eu teria que preencher mais dados deles. Já vou seguir com isso consultando um outro prospect que a gente tem. Então, eu vou dar um voltar aqui. Se eu vier, por exemplo, nesse nosso cliente aqui, eu clico em editar. E aqui embaixo, ó, eu clico em novo item de proposta. Aí aqui ele traz o valor do imóvel. Eu escolho os tipos. Por exemplo, vou dar uma entrada de boleto em 10%, por exemplo. O sistema calcula aqui o valor. E aí eu posso ir cadastrando novas formas. Então, por exemplo, vou lançar aqui que ele vai ter o restante aí em financiamento. Então coloco lá, ele diz o restante, eu vou colocar aqui 90%, por exemplo. Pode, tanto faz aqui se é boleto ou transferência, não tem esse problema. Aí aqui eu coloquei a proposta desse cliente diretamente no sistema. Aí aqui a gente tem uma proposta que já foi cadastrada, né? Então eu consigo visualizar aqui, então as formas de... Então vai dar uma entrada, eu tenho um financiamento, por exemplo, né? Aqui cadastro as opções de proposta.
Se eu clicar aqui em aprovar a proposta, eu já coloco essa unidade como reservada. Então, essa aprovação de proposta, ela também é uma aprovação que é feita por usuários com acessos, né? Então, se eu clicar aqui em aprovar, ele colocou, ó, proposta aprovada com sucesso, o status da unidade foi alterado para reservado. Então, se nós viemos aqui em comercial, espelho de vendas, selecionar esse empreendimento e pesquisar, ele traz para mim as unidades que estão, ó, essa unidade que está em assinatura, eu tenho essa unidade que está reservada. Então essa aqui já tem informação de data de venda, né? Quem que é o cliente, ele já mostra aqui para mim dessa forma. Eu tenho ainda como clicar, por exemplo, aqui e ele vai me mostrar as unidades como um quadro também, né? Tem essa possibilidade. E aqui eu consigo ter um espelho, né, dessa minha obra, por exemplo, quando desse meu empreendimento, né, de venda, quando ele for um empreendimento que trabalha com unidades, tá? Aqui ainda dentro do comercial eu tenho aqui essa parte de unidades, ou eu posso clicar aqui, por exemplo, na unidade, e ele vai trazer para mim aqui o cadastro da unidade. Então aqui no cadastro da unidade é onde nós vamos cadastrar as unidades do nosso empreendimento. Então eu tenho aqui o nome da unidade, eu escolho aqui qual é o empreendimento, escolho o grupo do empreendimento, que eu posso cadastrar, por exemplo, o primeiro andar, o segundo andar, se eu quiser separar, né, por unidades diferentes. Tem aqui o valor de venda, a metragem, o status dessa unidade, que nós vamos colocar, se a gente deixar vazio, ela é uma unidade livre, né? E aqui a gente tem outros dados do cadastro. Isso aí a gente tem dentro do nosso módulo de comercial, né? No treinamento do comercial. Aqui nessa aba do financeiro ele vai trazer, depois de vendido, ele traz todos os dados dessa unidade, do financeiro, a parte dos documentos que eu posso anexar e o distrato também que a gente vê dentro do módulo de comercial dentro do sistema na parte de vendas, tá? Então a parte que a gente gostaria de mostrar do CRM seria essa, lembrando que a gente tem, voltando aqui no dashboard, né? O sistema vai nos mostrando, então quando a gente tiver um prospect em andamento e os prospects que são do dia, quando eu clico aqui em comercial prospect, ele nos mostra essa listagem, né? Então aqui eu consigo ver que eu tenho contato pendente, esse aqui está atrasado e pendente, e esse aqui está agendado para o dia 28. Então aqui eu consigo fazer esse acompanhamento. Certo, pessoal? Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.